amores, tudo bem? Sou a Day Oliveira, especialista em crespos, cachos, ondulados e tranças há 8 anos e é um prazer enorme estar aqui hoje com vocês passando um pouquinho do meu conhecimento sobre o assunto que eu adoro e é super polêmico, que é desmistificando a química. Mas antes disso, eu quero que vocês saibam que eu também já tive muito medo da química devido ao mau uso dela, eu já sofri muito com isso, tá? E por isso eu comecei o meu processo com os cabelos crespos e cacheados com as tranças. Eu vou contar um pouquinho da minha história para que vocês possam me conhecer um pouquinho melhor e a gente já dá início à nossa aula maravilhosa. Como eu disse, eu comecei o meu trabalho com as tranças no mesmo período que eu fiz a minha transição. E acabou que a minha transição inspirou outras pessoas ao meu redor a estar fazendo também a transição. E com isso, as mulheres vieram atrás de mim falando, daí agora, a gente cortou o cabelo, o que a gente faz? E na época, o que estava mais acessível para nós mulheres, né, fazendo transição do cabelo crespo e cacheado, era as tranças. Então eu fui atrás do curso de tranças para poder auxiliar essas mulheres a não desistirem do sonho delas de ter o seu cabelo natural, de usar seu cabelo cacheado, seu cabelo crespo. E com essa vontade de poder estar ajudando essas mulheres a não desistirem dessa transição, eu passei um pouquinho da minha experiência para elas de trança, comecei a fazer os cabelos delas e tudo mais. Só que tem um grande problema, né? Nós mulheres normalmente usamos as tranças quando estamos na transição a fim de querer esconder o nosso cabelo e também do fato do cabelo ser muito curto. Então, depois que a gente já está acostumada com o nosso cabelo e o nosso cabelo já cresceu, elas vieram atrás de mim novamente e falaram, Day, e agora? O que a gente vai fazer? Não quero mais as tranças, eu quero cuidar do meu cabelo. E foi através disso que eu e minha sócia, Suelen Nobre, que inclusive está aqui junto com a gente nesse circuito maravilhoso online, dando uma aula maravilhosa de tricologia e tratamentos. Depois vocês corram lá e vão assistir a aula dela, e não percam. Nós fomos atrás de cursos naturalistas, né? Cursos onde a gente aprendesse tratamentos e aprendesse a lidar com o cabelo crespo e cacheado, mas que não tivesse química. E pasmem, nós não achamos nenhum aqui em São Paulo. Não tinha um curso que ensinasse a lidar com o cabelo cacho natural, né? Sem estar utilizando química. Então, a gente ficou ainda muito tempo trabalhando somente com as tranças e procurando sempre alguma coisa que pudesse nos auxiliar nessa questão do cabelo crespo e cacheado. E foi aí que nós encontramos os embaixadores do cacho, que são os meus mentores maravilhosos, o Ali Custódio, Edson Beauty e J Prefeitas. E fizemos o curso com eles e isso mudou totalmente a chavinha dentro da minha cabeça, porque no curso a gente aprendeu referente à química aplicada e me mostrou pra mim e pra Su, né, que dava sim pra gente trabalhar com química e ajudar nossos clientes nos seus projetos, que é os projetos de passei pela transição, quero meu cabelo mais definido, ou passei pela transição, não quero volume no meu cabelo, e a química nos auxilia muito a estar chegando no desejo da nossa cliente, que é o que importa dentro do nosso negócio. Após isso, a química virou minha queridinha, e eu fui atrás de outros cursos para entender o fio crespo cacheado mais a fundo, fui atrás de curso de tricologia e fiz curso de química para poder entender um pouquinho mais essa química que poderia nos auxiliar tanto, né? Não ficar num conhecimento tão raso, que é isso que vocês vieram atrás hoje. O conhecimento um pouco mais a fundo da química, para que a gente possa trabalhar com segurança dentro do nosso negócio, né? Muitos profissionais dizem que a química é ruim de ser utilizada porque elas causam degradações irreversíveis aos nossos fios de cabelo. E eles estão certos em até uma pequena parte. Realmente, qualquer tipo de química vai causar uma degradação no fio, mas eles estão errados quando eles dizem que são degradações irreversíveis. Elas serão irreversíveis se o profissional ele não souber utilizar a química da forma correta e também não entender o fio de cabelo. Então, como a gente precisa entender um pouquinho do fio de cabelo, eu vou dar uma pincelada aqui na aula de tricologia para que a gente possa entender um pouquinho do cabelo crespo e cacheado e depois a gente entramos na parte de química, porque uma coisa não anda sem a outra, tá? A tricologia sempre vai estar ali de mão dada com a química para que a gente possa chegar num projeto legal, no desejo das nossas clientes. Dando início à
nossa aula de tricologia aplicada, a gente escuta falar muito no mercado referente aos tipos de curvatura. Curvatura 3A, curvatura 3B, curvatura 3C. Mas alguém já disse que realmente isso importa? Além do cosmético a ser utilizado? Eu acho que não. Então, nós iremos descobrir aqui. Esse tipo de nomenclatura foi utilizada por uma marca específica para poder direcionar melhor os cosméticos para os seus clientes finais. Só que, como foi informado, a gente precisa, esse tipo de curvatura, ele vai muito mais a fundo quimicamente falando, não é apenas um código para ser direcionado ao cosmético. Ele tem uma verdade a mais a fundo para que a gente possa saber utilizar tanto os tratamentos como as químicas no fio de cabelo dos nossos clientes. Um estudo feito pelo Edson Beauty juntamente com a USP, através de um ATM, que é um microscópio atômico, foram descobertos mais de 600 tipos de cabelo. Mas colocar essa informação no mercado iria mais atrapalhar do que ajudar. Então, para simplificar, foram criados códigos e há mais ou menos 4 anos esses códigos foram atualizados. Antigamente, nós sabíamos que o cabelo ia do tipo 1, que é o cabelo liso, ia tipo 2, que são os cabelos ondulados, cabelos tipo 3, que são os cabelos cacheados, e chegava até o tipo 4. Mas com esse estudo realizado pelo Edson Beauty junto com a USP, essa informação ela está atualizada. Hoje os tipos de cabelo, eles chegam até o tipo 5, que são considerados cabelos albinos, os cabelos que não chegam a fazer cachos, apenas zigue-zagues e na hora de um tratamento, na hora de uma química, a gente tem que se atentar muito bem a essa informação, porque vai ser crucial para o nosso negócio. E vocês devem estar se perguntando, tá bom, daí o que eu preciso saber, se não somente a nomenclatura do fio? O que eu preciso saber mais a fundo? E eu vos digo, eu vou dar uma pincelada em tricologia, tá? Sabemos que o fio de cabelo, ele é uma extensão da nossa pele, que é composto por cutícula externa, cutícula interna e medula, né? E cada tipo de cabelo, ele tem uma estrutura. Então, o fio de cabelo liso não vai ser a mesma estrutura do fio de cabelo cacheado, do fio de cabelo crespo, do fio de cabelo ondulado. Internamente deles, cada um tem um certo tipo de substância, é composto de uma forma. E é essa parte que eu vou passar para vocês, tá bom? Nesse estudo que eu passei para vocês da USP, que foi realizado, foi verificado que o cabelo, cada tipo de cabelo, ele é composto por uma quantidade de camadas cuticulares. Então, quando a gente fala de um cabelo 2A, nós chegamos ao entendimento que ele tem 10 camadas cuticulares. Quando nós chegamos no cabelo 2B, ele tem 9 camadas cuticulares. No cabelo 2C, ele tem 8 camadas cuticulares. No cabelo 3A, ele tem 7 camadas cuticulares. O 3B tem 6 camadas cuticulares. O 3C, 5 camadas cuticulares. 4A, 4 camadas. 4B, 3 camadas. 4C tem 2 camadas. E atualmente, né, foi estendido essa tabela para o cabelo 5A até o cabelo 5C, onde o cabelo 5A ele apresenta uma camada cuticular e o cabelo 5B, 5C apresenta meia camada cuticular ou chega a não apresentar nenhuma camada cuticular. E é importante a gente saber isso porque é de extrema importância entender essa estrutura do fio para que a gente possa utilizar qualquer tipo de processo químico que eu vou passar para vocês mais à frente, tá? E fora essa descoberta da quantidade de camadas cuticulares que cada cabelo tem, foi descoberto também que ele tem uma certa quantidade de fatores lipídicos, hídricos e proteicos dentro da sua estrutura. Então, quanto mais crespo for o cabelo, menos fator lipídico, hídrico e proteico esse cabelo ele vai ter, porque ele não tem camada cuticular para poder armazenar essas vitaminas, esses aminoácidos. Então ele vai ter menos. Logo, a gente tira aquela questão de que o cabelo crespo, o cabelo cacheado, ele é um cabelo duro. Isso é errado, sempre foi, a gente sabe disso. E pelo contrário, ele é um cabelo mais sensível, ele é um cabelo mais delicado, onde a gente precisa ter muito cuidado a poder manusear qualquer tipo de produto, tanto cosmético como tratamento químico, naquele fio de cabelo. Sendo assim,
a gente entende que se o cabelo 2A ele tem 10 camadas cuticulares, automaticamente ele vai ter 100% de fator lipídico, hídrico e proteico. Se o cabelo 2B tem 9 camadas cuticulares, ele vai ter 90% de fator proteico, fator lipídico e fator hídrico. O cabelo 2B tem 8 camadas, então ele vai ter 80% de fator proteico, lipídico e hídrico. E isso se caminha até o cabelo 5C, conforme a quantidade de camadas cuticulares ele tem. Se ele tem 5, vai ter 50%, se ele tem 4 camadas, vai ter 40%, e assim vai até chegar no tipo de cabelo 5C. Eu vou deixar uma tabelinha mostrando aqui para vocês que vocês possam anotar e decorar essa informação que é de extrema importância para poder fazer o projeto de vocês com seus clientes, ok? Agora que a gente já entendeu um pouquinho sobre a estrutura dos fios de cabelo crespo, cacheados e ondulados, a gente consegue partir para a parte que eu amo, que é desmistificando a química. Então, bora lá! Para a gente entender um pouquinho mais sobre química, nós precisamos entender um pouquinho sobre a nossa tabela de pH, que significa potencial de hidrogênio, tá? Essa tabela de pH que eu tô colocando aqui para vocês, nós podemos visualizar que ela vai de 1 até 14. Então, a metade disso será uma solução neutra. Tudo que tiver um pH 7 será uma solução neutra, tá? Tudo que for acima dessa solução neutra, que vai de 7 a 14, será considerada uma solução alcalina. E tudo que for abaixo será considerada uma solução ácida, beleza? O que é importante a gente saber dessa questão da tabela de pH? O nosso fio de cabelo, ele não, por mais que o pH neutro seja o 7, o nosso fio de cabelo, o pH dele vai de 4,5 até 5,5. Então, tudo que for acima de 5,5 já vai estar sendo realizado, nós já estaremos realizando, melhor dizendo, um processo alcalino no nosso cabelo. E tudo que for abaixo de 4,5, nós estaremos realizando um processo ácido no nosso fio de cabelo, tá? Então, no mercado de cosméticos, as substâncias químicas, os shampoos, os nossos condicionadores, normalmente, quando é profissional, ele vem sempre com essa informação. pH 7, pH 4,5, pH 6,5. Então, é importante a gente estar sempre ligado nisso para a gente saber que a gente está agredindo o cabelo de alguma forma. Então, qualquer coisa que tire o cabelo de dentro do seu pH normal já é um processo químico. Então, quando a gente está passando um shampoo no nosso cabelo, que a gente eleva levemente o pH do nosso cabelo para 7, para 7,5, a gente já está tirando o seu cabelo do seu habitat natural. Então, a gente já está degradando ele de alguma forma. Levemente, mas já estamos degradando. E depois a gente vem com o condicionador, que normalmente tem um pH mais acidificante, mais baixo, para a gente poder selar a nossa cutícula ali, a nossa camada cuticular, e voltar o cabelo para o seu pH normal e ele não ficar um cabelo poroso. Hoje no mercado cosmetólogo a gente consegue ver diversos tipos de química. Aqui no Brasil, por exemplo, o que são mais utilizados são os hidróxido de sódio, hidróxido de cálcio, hidróxido de lítio, tioglicolato de amônio, hidróxido de guanidina, e todos esses são processos alcalinos, tá? Processos que elevam o pH do nosso cabelo numa escala ali de mais ou menos 9, 11, até mais ou menos 12, chega a levar o nosso cabelo até esse pH. Então, a gente precisa, após estar utilizando esses processos, trazer o cabelo para o pH mais próximo do pH natural do nosso cabelo, que é 4,5 e 5,5. Mas eu não vim aqui falar para vocês referente como utilizar cada tipo de hidróxido, como que nós devemos aplicar. Não, a minha intenção é passar o entendimento de como os hidróxidos mais utilizados hoje, eles agem no nosso fio de cabelo, para a gente poder entender como que a gente pode utilizá-lo e voltar o seu cabelo para uma situação saudável logo após a aplicação dessa química em nosso cabelo.
Agora vamos falar dos nossos hidróxidos, tá? Toda vez que a gente tem a intenção de alisar ou relaxar algum cabelo, a gente mexe na estrutura do nosso cabelo, né? E a gente utiliza os hidróxidos exatamente para isso, para ele alterar essa estrutura do cabelo. Dentro do nosso fio, existem alguns tipos de ligações que fazem parte da estrutura do nosso fio de cabelo, que são as ligações iônicas, as ligações de hidrogênio, as ligações peptídicas e as ligações de sulfeto. As ligações de sulfeto é o que nos interessa aqui para que a gente possa entender. Quando a gente trabalha com hidróxido, o hidróxido ele age exatamente nessa ligação de sulfeto, aonde no processo ele queima, ele desliga, ele queima alguns átomos de enxofre, e essa é chamada de ligação de disulfeto. E aí, após a neutralização, a gente religa esses átomos em ordens diferentes, aonde vai dar uma nova estrutura para o nosso fio. Esse processo, quando é de religação, quando nós neutralizamos o cabelo, é chamado de lanthanização. Então, automaticamente, a gente dá uma nova forma para o cabelo. É o que é utilizado normalmente nas solturas de cacho, né? Que os nossos cachos, eles são bem... onde a gente tem um problema de fator de encolhimento, a gente desliga, elimina alguns átomos e a gente religa novamente. Quando a gente religa numa forma diferente, automaticamente o cabelo, ele fica mais caído, vamos dizer assim, e aí a gente consegue tirar esse fator de encolhimento que existem nos cabelos crespos e cacheados. É importante a gente saber também que cada tipo de hidróxido que existe hoje no mercado, cada um vai retirar essa ligação esse átomo de enxofre, uma quantidade diferente, tá? O hidróxido de cálcio, normalmente ele tem uma retirada maior de toda uma estrutura do cabelo, ou de sódio ele tem uma retirada menor, né? A gente consegue trabalhar num produto só, por exemplo, no sódio, num produto só a gente consegue colocar dentro do sódio proteínas e aminoácidos, para que quando a gente passe esse hidróxido de sódio no cabelo da cliente, ele não retire da estrutura do cabelo e sim do próprio produto. Já o de cálcio a gente não consegue trabalhar dessa forma, né? Por isso que a gente sempre tem uma mistura com hidróxido de cálcio, para que a gente possa, após ter toda essa retirada que o hidróxido de sódio tira, além da estrutura, das vitaminas, da proteína, a gente tem que vir com um produto após, para que a gente possa devolver essa força, essa estrutura, essa proteína para o nosso fio de cabelo, tá? É importante entender também que qualquer processo com hidróxido é um processo irreversível. Irreversível de que forma? Aonde, quando a gente neutraliza, aquele final, a gente não consegue depois voltar o cabelo para um outro tipo de estrutura, tá? Então, assim, é um processo irreversível. Já diferente do tioglicolato de amônio, que é utilizado mais para fazer permanente afro, cachoterapia. O tioglicolato de amônio, ele após 45 dias, 60 dias, o cabelo vai voltando para a sua estrutura principal, para a sua estrutura natural, né? Então a gente tem que estar sempre realizando naquele mesmo local o processo diversas vezes, com mais frequência, para que a gente possa permanecer com o desejo da cliente, com o projeto que foi criado para ela. No caso, no hidróxido, a gente já não consegue fazer dessa forma. Quando a gente utiliza o hidróxido, o cliente retornando 60, 90 dias depois, nós estaremos aplicando o produto somente na parte natural do cabelo e não naquela parte onde já foi manipulada, onde a gente já foi manuseado, né, o produto de hidróxido. Então, como eu estava falando do hidróxido, eu já entrei um pouco para vocês na questão do tioglicolato de amônio. O que é importante a gente saber na ação química do tioglicolato de amônio no nosso fio de cabelo, tá? O tioglicolato de amônio, por que a gente fala que retorna depois de 45 dias, tem que voltar e realizar o procedimento novamente, porque a cliente fala que o cabelo está voltando ao que era naturalmente antes do processo, né? Porque no tioglicolato de amônio, a gente não tem aquela queima
do átomo de enxofre, como tem na utilização do hidróxido, né? O que acontece? Ele também é uma química que ela vai desligar a ligação de disulfeto, tá? Mas só que ao contrário do hidróxido, ela não elimina enxofre, ela somente muda a posição dos átomos. Então, de acordo com o nosso desenho aqui, para ficar um pouquinho mais claro, a gente tem a ligação aqui que tá S1 com S2, S3 com S4, S5 com S6 e assim vai nessa ligação. Após serem desligados e a gente neutralizar o cabelo enrolando o bigodinho, né, que é um processo que a gente enrola o bigodinho, a gente neutraliza o cabelo já enrolado no bigodinho. Essa neutralização do cabelo já enrolado no bigodinho faz com que essas ligações S1, S2, S3, S4, elas se religuem em ordens diferentes. Então o S1 vai estar ligado com o S7, o S2 vai estar ligado com o S9 e ao finalizar vai ficar daquela forma. Como a gente não tira nada da estrutura do cabelo, com o passar do tempo, o nosso corpo humano ele é muito inteligente, então ele entende que se está fora do normal é uma doença, vamos dizer assim. Então a gente tem que voltar o nosso organismo pro seu natural. Então, passando aos 45 dias, o que acontece? Essas ligações que nós realizamos, elas voltam para o seu natural. Então, automaticamente vai voltar a ser o S1 com o S2, o S3 com o S4, o S5 com o S6 e assim por diante, dentro da estrutura do nosso cabelo, tá? O tioglicolato de amônio, lá naquela tabela de pH que eu passei para vocês, ele agride o nosso cabelo, ele causa uma degradação no cabelo, né? Elevando o pH do nosso cabelo até 9, 9,5. Então, após a gente fazer a neutralização e o tratamento no fio, a gente consegue voltar o nosso fio para o nosso pH normal, que é 4,5 e 5,5. Então, o cliente tem que estar ciente que houve uma degradação e após esse tipo de procedimento, é legal a gente estar realizando o tratamento a cada 15 dias. É um cabelo que está diferente, então ele precisa ter uma atenção maior, ele precisa ser mais bem cuidado, tá ok? Da mesma forma com o hidróxido. O hidróxido, após a gente realizar a neutralização e deixar o cabelo, né, naquele formato que a gente deseja, quando a gente passa o fiozinho ali com o cosmético, a gente neutralizou e a cliente também tem que entender que a gente mudou a estrutura do fio. Então, ao mudar a estrutura do fio, a gente precisa de uma atenção maior e sempre tá tratando, sempre tá cuidando para que a gente consiga ter um fio saudável. No processo de hidróxido, a gente eleva o nosso fio de cabelo para um pH próximo também ao pH mais ou menos de 9,5 a 10. Mas a gente consegue voltar com o nosso pH após um tratamento ali na hora que a gente finaliza aquele procedimento químico, correto? Então nisso a gente já pode entender que a química não é uma coisa ruim. A gente tem que juntar todo esse entendimento que nós temos, né, de hidróxidos, de tioglicolato, com aquela questão da estrutura do fio que eu passei para vocês no início da aula, referente à estrutura. Então, se eu vou passar no cabelo da cliente um hidróxido, eu não posso seguir à risca a questão de que quando eu passar o hidróxido no cabelo da cliente que tem um 3A, 3B mais ou menos, a gente entende que aquele fio de cabelo, ele tem mais camadas cuticulares, ele tem mais proteína, ele tem mais fator lipídico e fator hídrico. Então, ao passar, eu posso deixar o hidróxido ali no cabelo da cliente por um tempo maior, porque ele precisa se infiltrar dentro de todas aquelas camadas para conseguir chegar no córtex e trabalhar com essa forma química, desligar as ligações e poder ligar depois novamente, né? Já no cabelo 4B, 4C, a gente já entende que o cabelo tem menos camadas. Então, então o hidróxido vai agir muito mais rápido, porque são menos barreiras que ele vai ter na sua frente para que ele possa realizar o trabalho dele. Então, não tinha nexo aquela coisa de que o dono da marca, né, o fabricante, tudo mais, passar pra gente que você pegou o produto, você passa, deixa meia hora. Sendo que se eu deixar meia hora, a degradação que vai ser no cabelo menos crespo vai ser e no cabelo mais crespo vai ser outro, devido àquela questão de estrutura que nós informamos no início da aula. Então,
é puramente olho. A gente tem que entender até onde podemos chegar com aquele fio. Então, se no cabelo 3B, 3C eu vou deixar 20 minutos, provavelmente no cabelo 4B, 4C eu vou deixar pela metade. Eu vou deixar 10 minutos. E aí, a parte que é bem legal também, referente aos hidróxidos, onde a gente usa para fazer, para relaxar o cabelo ou para soltar o nosso fio, que eu passei para vocês, o que é importante a gente saber? Ele não vai dar uma forma pro cabelo, ele vai somente soltar aquele cabelo. Então, se ele não vai dar uma forma, para que eu possa utilizar o hidróxido, qualquer um que seja eles, eu preciso que o cabelo já tenha uma curvatura, que não é o caso dessa nossa classificação que nós temos no cabelo 5A, 5B, 5C. Ele não tem a curvatura, ele não faz o cacho, ele só é uma forma de zigue-zague. Então, automaticamente, se eu tenho um zigue-zague mais encolhidinho, quando eu usar a soltura de cachos, eu vou estar fazendo o relaxamento, eu vou estar deixando ele mais esticado na forma de zigue-zague. Então não é muito indicado a gente estar utilizando os hidróxidos nos cabelos que já não tem curvatura. É bom a gente utilizar nos cabelos que já tem uma curvatura para a gente abrir aquele cacho, ok? Então, eu indico que quando for um cabelo mais crespo, no caso de 5A, 5B, 5C, a gente utilize o tioglicolato de amônio para a gente dar o caracol, a gente dar a curvatura para o cabelo que é o que a cliente deseja. Agora eu vou para uma parte onde a maioria das pessoas ficam pasmas, né? Quando nós realizamos o processo de descoloração no nosso fio de cabelo. Muitas pessoas que são naturalistas, né, que falam que não gostam de trabalhar com química, eu não passo química no cabelo da minha cliente, porque a química, ela degrada, ela acaba com o fio e tudo mais. Eu só aceito essa opinião dessa pessoa se eu ver que aquela pessoa também não realiza descoloração no salão dela. Por quê? A partir do momento que a gente coloca uma descoloração no nosso cabelo, se a pessoa entende do processo que a descoloração ela reage no nosso cabelo, vai entender que ela está utilizando uma química. E falo mais, é a química mais agressiva que temos no mercado, é a descoloração. É o nosso AX com o nosso peróxido, com a mistura com pó descolorante. Então, toda vez, a mistura do nosso pó descolorante com a água, tá? Que as pessoas falam, a gente realiza aqui luzes sem peróxido, com água. O pó descolorante, ele tira pigmento do nosso fio de cabelo. E para essa ação de tirar o pigmento do nosso cabelo, ele também eleva o pH do nosso cabelo. Escuta essa parte, até a escala de pH 12, 13. Enquanto o tioglicolato eleva o pH do nosso fio de cabelo até 9,5 e o nosso hidróxido eleva o nosso pH do cabelo até 10, a descoloração, mesmo com a água, ela eleva o nosso pH do cabelo até uma escala de pH 12. Então, assim, ela é a que mais agride. Para que ela consiga tirar o pigmento do nosso fio, ela precisa ir muito mais a fundo dentro da estrutura do nosso cabelo para que a gente consiga chegar na cor desejada, vamos dizer assim. Então, ela retira, abre ali nossas camadas cuticulares, que nós já entendemos que para que qualquer ação química seja realizada, o processo que eleva a alcalinidade do nosso cabelo, ela abre as nossas camadas cuticulares, entram dentro do nosso córtex para ali sim estar agindo e realizar o processo que nós desejamos. Então, a descoloração, ela eleva o pH a um nível muito alto para que consiga retirar todas essas barreiras que eu acabei de citar para vocês e conseguir começar a tirar a pigmentação do nosso fio. Então, se você realiza já uma descoloração do seu cabelo e realiza isso com tranquilidade, eu garanto também que você vai conseguir realizar qualquer processo químico com tioglicolato ou com hidróxidos no seu salão tranquilamente.
porque você já tem o olho de saber até onde você pode chegar naquela descoloração e até onde você vai saber também chegar com hidróxido e cotioglicolato, correto? Então, é muito tranquilo a gente poder trabalhar com as químicas, desde que a gente entenda essa situação do processo e da estrutura do fio que eu passei para vocês no começo da aula. Eu vou voltar um pouquinho e falar um pouquinho mais da ação da descoloração no nosso fio de cabelo, né? Quando a gente fala de descoloração, alguns lugares também tem receio de fazer, porque falam, mas eu perdi a estrutura, eu perdi minha curvatura, né? Muitas pessoas têm medo de fazer descoloração, porque falam que perde a curvatura do cabelo. E realmente, a gente, como eu passei, há um grande risco de perder a estrutura mesmo do nosso cabelo se a gente for muito a fundo com a descoloração. Então, tudo é questão de olho, cuidado e conhecimento, principalmente, para que a gente possa trabalhar com esses processos químicos, com esses processos alcalinos, tá bom? A descoloração, nosso cabelo crespo, cacheado, ele é muito sensível, como a gente já viu, né, aqui na nossa aula. Então, é muito importante a gente trabalhar com o cabelo crespo cacheado na descoloração na água. Por quê? A água ela é um veículo que vai facilitar com que na descoloração, o peróxido e o pó descolorante, ele entre dentro do fio com mais facilidade e a gente trabalhe com mais tranquilidade, porque ele vai retardar um pouquinho o processo químico. Então, se a gente estaria fazendo num cabelo seco, a gente estaria ali trabalhando com o tempo, para ser um pouco mais rápido. Mas nada no cabelo crespo e cacheado tem que ser rápido, a gente tem que fazer com muita cautela. Então, quando a gente utiliza a água, ela vai ajudar nessa condução desses processos químicos, dessa química para dentro do córtex e realizar a retirada das pigmentações, da filomelanina, tirar esses pigmentos que nós temos dentro do nosso fio com mais tranquilidade. E assim a gente consegue salvar salvar não, melhor dizendo, a gente consegue manter, priorizar, a estrutura do nosso fio de cabelo. Então a gente consegue trabalhar com mais tranquilidade e realizar sim o loiro maravilhoso, os nossos crespos sem perder a curvatura. E estou eu aqui para provar isso, né? Mais loiro que isso daqui, impossível. Faço luzes há anos, né? Faço o procedimento de descoloração no meu cabelo com pó descolorante e o peróxido. Eu utilizo os dois no meu salão, no meu cabelo, e eu consigo chegar nesse tom, mantendo a curvatura do meu cabelo, mantendo a saúde do meu cabelo. Lembrando, qualquer tipo de procedimento químico, a gente sempre vai ter que estar tratando depois, para a gente permanecer com a saúde do nosso fio, tá bom? Então, dando um resumo um pouquinho de tudo que a gente vai falar aqui na nossa aula, porque a gente só tem 1 hora e em 1 hora a gente não consegue passar muita coisa, a gente tem que ser bem rápido e bem sucinto e bem direto no nosso ponto, né? Nós falamos sobre a estrutura dos fios de cabelo, que é importante a gente saber as estruturas para que a gente consiga trabalhar tranquilamente com qualquer processo que a gente queira realizar. Processos químicos, alcalinos, acidificantes, descolorantes e processos de tratamentos, né? Qualquer tipo de trabalho que nós vamos realizar no nosso fio de cabelo, é importante a gente entender a estrutura para a gente saber até onde a gente pode chegar, né? Então, assim, não adianta a gente falar para cliente, o seu cabelo é um cabelo que ele é um cabelo 3B, que ele tem 6 camadas cuticulares, então a gente sabe que ele tem 60% de fator proteico, hídrico e lipídico. Não adianta a gente falar para cliente, eu vou fazer tratamento, fazer reposição proteica, reposição lipídica, reposição hídrica para chegar a 100%. Isso não vai existir, porque o seu cabelo natural da cliente é um cabelo que o máximo que ele chega é 60%, então o que a gente pode fazer é chegar no natural, que é manter o seu natural e deixar os 60%, porque o seu natural já é saudável. Então, a gente não consegue colocar mais do que o cabelo pode ter, do que a estrutura pode aguentar. Porque a gente colocando mais, tudo que é demais é ruim também, né? Então, a gente vai acabar
deixando o cabelo com muito cosméticos, vai deixar aquele cabelo sedoso, que a gente olha e vê que é um cabelo pesado, um cabelo cheio de produto. Então não é essa a nossa intenção. Então a gente entendeu a questão da estrutura do cabelo, a gente entendeu como os hidróxidos agem dentro dos nossos fios, que são processos que a gente consegue elevar o pH, mas a gente consegue retornar para o pH natural do cabelo, desde que para isso, anteriormente, em nossa avaliação também é importante dizer que a gente entenda que o cabelo está saudável para receber aquela química, né? Então não adianta eu chegar com a cliente no meu salão, onde o cabelo real dela, que não é o cabelo natural, tá? O cabelo natural é os 2 centímetros, 3 centímetros aqui no máximo que a gente tem de crescimento do nosso couro cabeludo. Daqui para baixo, desses 3 centímetros para baixo, é o cabelo real. Que é o cabelo real? É um cabelo onde ele já teve algum processo de shampoo, como eu disse, né? O shampoo ele tem um pH um pouco mais alto, que é necessário para que possa abrir as camadas cuticulares, e depois a gente venha com tratamento, para que o tratamento ele consiga entrar no nosso córtex, né? Então, quando o cabelo ele já passou por esse processo, então ele já é um cabelo transformado de certa forma, já é um cabelo mexido de certa forma. Então, é o cabelo real. Então, a gente tem que entender que aquele cabelo real que a cliente chegou no nosso salão, ele já é um cabelo que já passou por algum tipo de processo, então a gente tem que entender a saúde dele. Então, se tá um cabelo que a gente vê que ele não tá saudável, que ele tá quebrando, que ele tá um cabelo muito frágil, a gente não vai realizar nenhum processo químico naquele cabelo, enquanto a gente não causar a primeira doença. Vamos dizer assim, nós somos médicos e nós tratamos as doenças dos nossos fios de cabelo. Então, a cliente vem até nós com uma doença em seu fio de cabelo, nós vamos tratar aquela doença principalmente, né, a primordial, para que a gente possa, depois que o cabelo estiver saudável, a gente poder trabalhar com qualquer tipo de química ou projeto que a cliente queira fazer nos seus fios, tá? Então, a gente entendeu que tanto o hidróxido quanto o tioglicolato, como a descoloração, ela transforma, mas a gente consegue voltar o cabelo para o seu pH natural. A gente já entendeu isso. O que é legal também a gente saber sobre os processos químicos o que está em alta hoje no mercado é a questão dos tratamentos acidificantes, né? Porque, como eu disse, se a gente vai acidificar o cabelo, tratamentos acidificantes significa que são cabelos onde produtos cosméticos que a gente vai colocar no cabelo, onde vai abaixar o pH do nosso cabelo. O que significa acidificar o cabelo? Enquanto a gente passa processos alcalinos no cabelo, a gente abre as camadas cuticulares para que nossos produtos entram, na acidificação a gente sela demais as nossas camadas cuticulares. Então, quando ela tá bem seladinha, a gente fala, nossa, o cabelo tá brilhoso. Por quê? Bate o sol, né? Ele reflete naquela camadinha bem fechadinha e sai aquele brilho, como se fosse num espelho. Ele reflete aquele brilho. Então, quando o cabelo tá bem acidificado, ele tá bem seladinho, significa que a nossa cutícula tá bem fechada. Então, esses processos acidificantes, a gente também tem que tomar muito cuidado, porque a gente repetindo, né, esse processo acidificante diversas vezes, a gente pode selar demais a nossa cutícula. E selando demais a nossa cutícula, a gente não vai conseguir tratar depois. Então, fechou demais. Como que eu vou entrar aqui para depois tratar o nosso fio de cabelo? Vai ser bem difícil. Então, acaba que por dentro, a gente não cuida do nosso fio, ele vai acabar sendo deteriorando de dentro para fora. Então, é importante a gente entender que esses processos, esses tratamentos acidificantes também tem que ser tomado muito cuidado, porque tudo que é demais é ruim, ok? É importante, por exemplo, a progressiva é um processo acidificante. A gente sela tanto a nossa cutícula do nosso cabelo naquele formato que a gente quer, né? A gente vem com calor, estica e puxa o cabelo e sela aquela cutícula naquela posição, que é um processo reversível. Então, a gente não consegue depois trabalhar aquele processo
de uma forma natural, né, dizendo, não consegue voltar o cabelo para um outro tipo de estrutura. Mas a gente consegue sim tá cacheando depois com o tioglicolato de amônia, a gente consegue trabalhar e voltar aquela curvatura, mas com outro processo químico, né? Não somente de formas naturais. Se a cliente desejar fazer de forma natural, não colocando outro processo químico, a gente tem que fazer o BCE e passar por toda aquela transição que nós mulheres já passamos, provavelmente todas que estão me assistindo já, ou todos que já estão me assistindo já passou por isso e sabem que é um processo bem complicado. Então também muito cuidado com os processos acidificantes, tá? Porque, como eu disse, tudo que tira o cabelo do seu pH natural, seu pH 4,5 até seu pH 5,5, a gente tá mexendo no natural, no seu normal do fio. Então, é uma degradação. Pode ser uma degradação leve, como eu disse, do shampoo, ou uma degradação leve, como a gente tem nos casos acidificantes que a gente faz com coerência, mas existem degradações. Então, praticamente tudo que a gente realiza no nosso cabelo é um tipo de processo químico, né? Tem os processos químicos que levam um pouco mais e levam um pouco menos, mas são todos processos químicos e que a gente nem sabia, mas que a gente usa diariamente e a gente com a maior felicidade do mundo e achando que está fazendo super bem pro nosso cabelo, mas se a gente não usar da forma correta, com conhecimento, a gente vai acabar danificando por demais os nossos fios de cabelo e aí a gente não vai chegar no nosso desejo, nos nossos projetos junto às nossas clientes. Então, meus amores, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado dessa minha aula, dessa pincelada que eu tive que dar rapidinho aqui pra vocês, porque é muita coisa, a gente pode ir muito mais a fundo, né, referente à química, entender um pouco mais dela, mas eu espero que o que eu passei aqui já ajude você a transformar o seu negócio, você que está começando agora nesse ramo de estar trabalhando com os fios de cabeleireiro, de lidar com as pessoas, de deixar nossas mulheres e nossos homens maravilhosos. Tem muito mais a ser passado para vocês. E se vocês quiserem saber um pouco mais, me seguem aqui no meu Instagram, vou deixar o arroba aqui do meu Instagram para vocês me seguirem, no meu salão também. Eu sou aqui de São Paulo, da Zona Leste, mas estarei com um circuito maravilhoso junto com Edson Beauty, conhecendo diversos estados e passando nosso conhecimento para diversos estados aqui do nosso Brasil. Então, se você não é daqui de São Paulo, espere que a qualquer momento a gente está aparecendo na sua cidade com um conteúdo maravilhoso e indo com aulas práticas, indo mais a fundo de tudo isso que eu passei aqui de uma forma, como eu disse, muito rápida, mas que eu espero que vocês tenham entendido que a química não é esse bicho de 7 cabeças que todo mundo fala por aí, que outros profissionais falam, e sim, o que acaba nos prejudicando na questão da química é a falta do nosso conhecimento. Então, a gente tendo conhecimento de tricologia dos nossos fios e tendo conhecimento legal de química, a gente pode fazer o que a gente quiser dentro do nosso salão e chegar em diversos projetos e ver nossas clientes cada vez mais felizes com os seus cabelos, se achando mais lindas e mais bonitas, tá? Amei estar aqui com vocês e espero vocês aqui na feira, hein? Aqui na Hair Brasil. Venham pra cá participar dessa maior feira internacional de profissionais da beleza. Encontro vocês aqui nos corredores. Até mais. Tchau, tchau.